Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Terça-feira, meu povo. Tem como tema a unicidade divina. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre os temas e a trindade que nós temos conversado essa semana, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema a unicidade divina. Quando nós vamos lá em João 14 e nós lemos a declaração de Cristo, do verso 7 ao verso 10, e Jesus declara que quem vê o Pai vê Ele, quem vê Ele vê o Pai. Ou seja, isso apresenta uma proximidade entre Jesus e Deus. Nós podemos tentar explicar que é muito importante um ponto aqui, um pequeno lembrete para você. É muito difícil, praticamente impossível, tentar definir a Trindade de forma racional. Porque se a nossa mente limitada pudesse entender a infinidade de Deus, Deus não seria infinito. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade e é praticamente impossível limitar ou determinar a Trindade do nosso ponto de vista. Mas nós podemos olhar para a Bíblia e termos algumas luzes desta ideia de proximidade. Por exemplo, quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós lemos sobre o casamento, que o homem e a mulher se casam e se tornam um só corpo, uma só pessoa. Eu sou casado, mas isso não quer dizer que eu e a minha esposa nos fundimos e agora nós dois não temos mais a nossa personalidade separada. Nós estamos aqui casados e com o tempo, você que talvez é casado há mais tempo do que eu, você vai percebendo os seus pais que são casados há muitos anos, meus pais são casados há muitos anos, só de um olhar para o outro ele já sabe o que um está pensando. Então, vamos tentar entender desta perspectiva, olhando ali para a eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos desde sempre. Então eles sabem o que está acontecendo e mais do que isso, eles têm total consciência porque eles formam um único Deus. Como eu disse, é muito difícil tentar explicar a Trindade de forma racional. Por isso que nós tentamos adaptar para algo que é do nosso parâmetro de visão, algo que nós podemos compreender, mas ainda assim não é completo. Mas esta proximidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela é extrema, porém eles não são uma única pessoa. Eles têm a sua pessoalidade, ou seja, Deus Pai é Deus Pai, Deus Filho é Deus Filho e Deus Espírito Santo é Deus Espírito Santo, porém os três formam um único Deus. E esta relação, Ellen White explica belamente lá no Evangelismo, página 426, e aqui ela escreve o seguinte, há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial, em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Ou seja, Ellen White ela apresenta a mesma ideia que nós estamos conversando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? A Bíblia apresenta isso. Ismael, você falou aí de Deus Pai, Deus Filho, mas onde apresenta essa função do Espírito Santo? No próprio João capítulo 14. Em João 14, quando nós vamos ali no verso 17, o verso 18, nós vamos ver Cristo dizendo a respeito do relacionamento que eles deveriam ter. Da mesma forma que Deus Filho é próximo de Deus Pai e é próximo de Deus Espírito Santo, nós também temos que ter essa mesma proximidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, que é chamado de Espírito da Verdade, muitas vezes em João 14, 17, João 15, 26, João 16, 13, é porque é o Espírito Santo que nos conduz ao conhecimento daquilo que é certo. É o Espírito que nos conduz à verdade. Da mesma forma que Cristo veio a este planeta e apresentou a verdade que era esquecida, neste momento nós temos acesso à verdade
através do Espírito Santo. Ou seja, quanto maior o meu relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais eu entendo a verdade apresentada. E Ellen White escreve no livro Manuscript Releases, página 20, página 324, volume 20, corrigindo, ela escreve assim, o Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas é uma personalidade distinta. Ou seja, o Espírito Santo, ele não é uma segunda parte de Cristo, ele é independente. Isso é fundamental. Ou seja, Deus Pai é independente, Deus Filho é independente, Deus Espírito Santo é independente. Por que isso é importante a gente entender? Porque quando Cristo estava ali vestido da sua humanidade, ele não conseguia usar todo o seu poder divino, até porque isso iria contra o princípio. Ou seja, o Espírito Santo estava ali para auxiliar Deus. E muitas pessoas olham para isso e dizem, então o Espírito Santo é a segunda parte de Cristo. Não, o Espírito Santo ele é independente. Deus Pai é independente, Deus Filho é independente, Deus Espírito Santo é independente. Cada um tem o seu papel, mas os três formam um único Deus. Como eu disse no começo, é muito complexo nós tentarmos entender Deus, a Trindade, de uma forma racional. Mas, na medida do possível, na medida que a Bíblia é apresentada e a palavra de Deus vem até nós, nós precisamos entender aquilo que é claramente apresentado. E a pessoalidade de cada parte da divindade é clara. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe outro meio de tentarmos traduzir esse aspecto. É separado. Agora, como três formam um, como três têm a mesma essência, a mesma matéria e formam um único Deus, isso é difícil de explicar. Mas que cada um é individual entre si e que os três formam um único Deus, isso a Bíblia deixa extremamente clara e o Espírito de Profecia reforça esta mesma ideia. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de tentarmos entender mais de Ti, meu Pai, de olharmos para a Trindade e abrirmos os nossos olhos. Talvez é extremamente complexo para nossa mente compreender o Senhor na sua essência, em sua totalidade, porém aquilo que o Senhor apresenta de uma forma clara, isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender que existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que os três formam um só. Pai, trabalhe em nós para que esta verdade entre no nosso coração, entre na nossa mente e que ao nos depararmos com qualquer outra coisa, possamos sempre nos lembrar da pessoalidade de cada pessoa da Trindade. Fique conosco, perdoe os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!